Boa noite. Continuamos então a tratar sobre o vínculo empregatício agora por última vez em nossas aulas. Porque até então nós estávamos tratando sempre do artigo 3º da CLT. Lá estão, como já repeti algumas vezes, os elementos necessários para o vínculo empregatício, quais sejam a pessoalidade, a habitualidade, a subordinação e a onerosidade. Vínculos que nós já vimos pormenorizadamente nas últimas aulas. E hoje o que a gente começa a aula é tratando de que existem alguns elementos que não são necessários para configurar o vínculo empregatício, quais sejam a exclusividade e a profissionalidade. Talvez em algum caso específico esses elementos ajudem a configurar o vínculo empregatício, porém eles não são necessários. Digo isso porque em alguns casos, como os profissionais liberais, os trabalhadores autônomos, eles prestam seu serviço para o mercado, para quem aparecer, ok? E quando um advogado, por exemplo, trabalha apenas para uma empresa e está proibido de pegar outras empresas, talvez esta exclusividade daquele advogado torne mais fácil, mas não necessário, ele comprovar os outros elementos do vínculo empregatício, a subordinação, a onerosidade, a pessoalidade e a habitualidade. Mas não que isso seja um elemento configurador do vínculo empregatício, senão que, em alguns casos concretos, ele facilita a configuração, mas não que seja necessário, ok? E também não é um requisito legal a profissionalidade. Eu fiz, por exemplo, o exemplo do advogado. Então, só pode advogar aquele que é bacharel em Direito, que passou no exame da ordem e tem inscrição regular na OAB. Senão, ele não pode trabalhar. E tem alguns advogados que sim, têm vínculo empregatício com a empresa e trabalham como advogado na empresa. Porém, esse grau de profissionalidade também não é um requisito legal e necessário para configurar o vínculo empregatício. Ok? Ele pode auxiliar, tal como aconteceu com a exclusividade, a facilitar a configuração de um vínculo empregatício, porque para aquele cargo naquela empresa só poderia atuar um médico do trabalho, então tinha que ter o CRM dele, e ele tinha. E a partir disso fica mais fácil provar a continuidade, a pessoalidade, a subordinação e a onerosidade, apenas isso. Portanto, em alguns concursos públicos, se faz essa pegadinha de colocar como um dos elementos necessários para a configuração do vínculo empregatício a exclusividade ou a profissionalidade. Porém, eles não são elementos. Eles só ajudam, em alguns casos, a tornar mais claro a configuração do vínculo empregatício. Só. Ok, meus caros? Dito isso, então, entendo que já deu para a gente entender bastante bem o teor do artigo 3º da CLT que configura o empregado, a definição legal daquele empregado, ok? Agora a gente vai ver o artigo 2º, que é muito parecido com o artigo 3º, só de um outro prisma. No artigo 2º nós vamos ter a definição legal de empregador. Se o artigo 3º fala de subordinação, o artigo 2º diz que tem alguém que tem a prerrogativa legal de dar ordens. Se o artigo 3º fala que alguém recebe salário, o artigo 2º fala que um dos requisitos para alguém ser entendido como empregador é pagar salários. Se no artigo 3º eu tenho a questão da pessoalidade, aquele cidadão que necessita ter uma aptidão específica e uma qualidade inerente àquela pessoa para ser contratada, eu tenho no artigo 3º aquele que escolhe, que faz o processo seletivo para que essa pessoa possa entrar e fazer a sua prestação personalíssima ou intuito personae dentro da empresa. Ou seja, é um espelho. O artigo 2º da CLT, ele espelha o artigo 3º. Um é empregado e o outro é empregador. E aí nós temos essa relação jurídica bilateral que vai ser o contrato de trabalho. Ok? Então, o artigo 2º da CLT, ele teve algumas alterações com a reforma trabalhista de 2017, ok? Mas esta ideia, que eu acabei de falar, desse reflexo do artigo 2º e do artigo 3º, se conserva de forma geral, ok? Então, o que mudou realmente aqui é o que está no slide de forma mais pormenorizada. O artigo 10A da CLT, ele nem mesmo existia. Existia o 10, que ainda existe, mas foi criado
o 10A, por quê? Porque a pessoa jurídica, que normalmente vai ser a figura do empregador, porque empregador também pode ser pessoa física, empregador também pode ser uma sociedade sem fins lucrativos, todos são empregadores, quando ele tem as características de empregador, que nós já vamos falar sobre elas uma por uma. Mas aí eu tinha um grande problema daqueles que se retiram da sociedade. E esse é o problema que aparecia de forma mais forte lá na execução trabalhista. Quando a empresa não tem bens suficientes para pagar, acontecia e acontece a desconsideração da pessoa jurídica e se vai atrás das pessoas físicas que compunham a pessoa jurídica. E aí se chegava a um cidadão que já tinha saído da empresa, que o artigo 10A fala-se de sócio retirante. E aí se dá de uma forma mais específica e descritiva quem vai ter justamente essa ideia do sócio retirante, que talvez fique isento de qualquer pagamento na pessoa jurídica que ele saiu, conforme a data que ele saiu, ou se vai ter aqui uma hipótese de responsabilidade solidária daquele sócio que já saiu da empresa pela dívida trabalhista que ficou na empresa quando esta retirada se der em fraude. Nós teremos daí então a responsabilidade solidária do sócio retirante daquela empresa. Da mesma forma, eu tenho o artigo 448A, ou seja, esses dois artigos que foram objeto aqui da reforma trabalhista de 2017, eles já existiam, mas esse 10A e 448A vieram a dar uma especificação a algo que a jurisprudência já vinha tratando há alguns anos. Ou seja, tanto o artigo 10 como o artigo 448, ele tinha uma leitura, digamos assim, geral. Ou seja, se o dono da padaria, o Joaquim, vendeu a padaria para o Manuel, e o Manuel, quando assumiu aquela padaria, ele assumiu também os mesmos empregados que tinha o Joaquim. Isso se chama sucessão empresarial para fins trabalhistas. E aí, o contrato de trabalho que tinha os trabalhadores, não importa quem é agora o empregador, quem sucedeu o empregador, essas obrigações do contrato de trabalho permanecem. Ou seja, quando o BESC, o Banco do Estado de Santa Catarina, que tinha uma quantidade muito grande de bancários, ele é incorporado pelo Banco do Brasil, o Banco do Brasil pega o ônus e o bônus, pega aquela carteira de clientes e obrigações bancárias que tinha o BESC, aqui no estado de Santa Catarina, mas também leva consigo os salários e os contratos de trabalho daqueles que eram funcionários do BESC. É isso que estou tratando no artigo 10 e 448A. Não importa a alteração na pessoa jurídica da empresa. Aquele que assume a empresa, que compra a empresa, que incorpora a empresa, leva consigo também as obrigações trabalhistas. Se no mês de março o meu patrão era o BESC e no mês de maio é o Banco do Brasil, eu continuo contratado lá e as obrigações trabalhistas permanecem. O meu vínculo empregatício que eu tinha, ele permanece. Não importa aqui quem fez a sucessão. E o artigo 10, 448A, ele vem com a reforma trabalhista a definir melhor isso para os jurisdicionados. E quem é empregador assume então, pela prerrogativa legal do artigo 2º, alguns poderes. Então aí no slide está falando do poder diretivo, ou seja, o artigo 2º é o fundamento legal para que o empregador tenha, por exemplo, o poder de organização da sua empresa. O ius variante lá, essa expressão latina, ela vai ser entendida por vocês melhores quando eu falar a palavrinha recursos humanos, ou quando se fala agora gestão de pessoas. Este setor da empresa, ele vai ter justamente esse poder de administração da empresa. Ou seja, ele vai ver que talvez aquele empregado ele seja mais produtivo em outro horário. Se isso estava no contrato de trabalho, poderá ter essa alteração. Então, esse poder de gestão do empregado é derivado do artigo 2º, que dá ao empregador o poder de organização da sua própria empresa, como é óbvio, e dentro disso está os seus trabalhadores, que ele vai poder então administrar da forma que ele entender mais correta para a própria empresa, dessa forma. Exemplo, as férias, que é um direito do empregado, serão concedidas
com o interesse do empregador. Me explico. Após 12 meses de trabalho, é o empregador que no segundo ano do contrato de trabalho vai escolher a melhor época para o seu empregado tirar férias. Não é o empregado que vai dizer, eu quero tirar férias em janeiro. Não existe isso. O empregador vai dizer, não, meu amigo, tu pode até querer tirar férias em janeiro. Porém, eu acho melhor você tirar férias só em março, porque quem manda aqui, quem tem o poder de organização é o empregador. É isso que eu estou falando aqui, ok? Da mesma forma, o artigo 2º da CLT dá outra prerrogativa legal ao empregador, que é o poder de controle ou fiscalização. Ou seja, se o empregador tem algumas obrigações legais, como, por exemplo, fornecer ao seu empregado equipamento de proteção individual, ele tem esse dever. Ele tem também a possibilidade de fiscalizar se o EPI está sendo usado corretamente. E ao notar na sua fiscalização, que é um poder emanado do artigo 2º da CLT, que o empregado não está fazendo, vem o ponto 3 do poder diretivo, que é o poder disciplinar. Eu, como tenho o poder de fiscalização sobre o modus operandi daquele empregado, se o empregado não corresponder a estas hipóteses, eu, empregador, poderei dar para ele advertências, suspensões disciplinares, o que é denominado coloquialmente como ganchos, onde eu suspendo de emprego e salário por 1, 2, 3 dias o meu empregado, ou dar, inclusive, a justa causa para ele. Eu posso dar uma sanção, um poder disciplinador, e tudo isso, meus caros, é algo proveniente do artigo 2º da CLT, ok? Então, para isto, como já falei e repito, eu posso ter como empregador pessoa física, jurídica e até mesmo administração pública. Por quê? Como nós já falamos em determinada aula, o Estado pode fazer concursos públicos para contratar CLTistas. Então, pode ser empregador a pessoa física, a pessoa jurídica, da administração pública ou privada, ok? E aí, como já falei, se tem onerosidade para o empregado, alguém tem que pagar o salário. Então, isso é uma característica de empregador, pagar salário. Eu tenho aqui também essa possibilidade de um processo seletivo, que vai corresponder à pessoalidade lá do artigo 3º. Ele pode justamente aqui ver quem é que entra, quem tem aptidão, quem pode ser o seu empregado. E aí, uma das grandes características do empregador é justamente o risco do negócio. É uma questão que configura o empregador. Então, quando ele é empregador, ele pode ter lucro. E para isso, o capitalismo criou essa figura do empregador. Para que ele possa contratar empregados e os empregados trabalhem para gerar frutos ao empregador que paga salário. Isso é a questão da economia básica. Mas se ele também pode ter lucro, ele também pode ter prejuízo. Então, se eu tenho o Estado dizendo que você não pode trabalhar por 30 dias por coronavírus, o risco do negócio vai dizer para o empregador, olha, ainda que tu não tenha lucro, tu vai ter que pagar salário. Este é o risco do negócio. E isso define alguém como empregador. A possibilidade de ter lucro e prejuízo. Só que esse prejuízo, ele não pode passar para o empregado. Porque assim como o empregado não vai ter a possibilidade de participar do lucro, ao não ser por aquela questão que nós vamos estudar depois, de participação dos lucros e resultados, mas de forma usual, ele não tem a possibilidade de ter o lucro que vai ter o seu empregador, ele também não vai ter a possibilidade de ter o risco do negócio, que é justamente ter prejuízo com o seu emprego. Ok? Então, por isso, vamos terminar agora essa parte do empregador e retomamos com esta hipótese em outra aula. Muito obrigado a todos, fiquem bem.